Este programa é um oferecimento da Contabilizei, maior escritório de contabilidade do Brasil. A Contabilizei apoia 70 mil negócios de sucesso e acredita na importância de compartilhar com o empreendedor as informações mais relevantes sobre a reforma tributária. Olá, eu sou Antônio Timóteo, repórter especial da Exame, e esse é mais um episódio da nossa série especial Macro em Pauta, Reforma Tributária. Hoje a gente recebe aqui nos estúdios da Exame o CSO e contador da Contabilizei, Charles Goulart. Charles, muito obrigado pela sua atenção, um prazer te receber aqui. Obrigado, Timóteo, prazer é estar aqui com você. Charles, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os impactos para os profissionais liberais na reforma tributária, né? Essa reforma do consumo aprovada pelo Congresso, que está em regulamentação, uma PEC foi aprovada, agora projetos de lei está em regulamentação, a gente tem várias normas infralegais que ainda estão sendo debatidas, a Receita Federal tem muito trabalho, mas já é perceptível que a reforma vai impactar o trabalho dos profissionais liberais, né? Como e quem são esses profissionais liberais que serão impactados pela reforma? Agora está ficando mais claro, né? Acho que depois de um tempo, depois do que está aprovado, já os trabalhos acontecendo de regulamentação tá começando a trazer um pouco de luz em algumas coisas, né? Mas é certo que os profissionais liberais aqui serão impactados com essa reforma. Especialmente porque a cadeia de serviços, ela de uma certa forma vai acabar compensando um pouco de alguns subsídios ou desonerações que aconteceram durante todo o processo da construção, da reforma na indústria. Então, esse movimento impacta diretamente os profissionais liberais. Quem são esses profissionais? Né? Esses profissionais são essencialmente os que têm profissão regulamentada, né? Que têm conselho de classe, que são regidos por uma determinada legislação específica para atuação, né? A sua atividade ela é de uma certa forma regulada, vamos pensar assim, por um órgão de classe. Daí nós estamos falando de médico, advogados, psicólogos, nutricionistas, contadores, todos os profissionais que de alguma forma são regulados. E sim, eles vão com essa reforma ter um impacto, vamos dizer assim, de carga tributária sobre o faturamento deles, né? E, legal, vamos dar um passo atrás. Hoje, qual é a alíquota média? Quanto esse profissional liberal paga de imposto hoje quando ele vai recolher ali os seus tributos sobre a profissão dele ali? Esse profissional hoje ele paga de uma forma bem mais ampla, né? Tá. Ele paga aí entre 13% e 20%. Tá bom. Ele paga de 13%. Só nesse a gente já entende o seguinte, ó, então já estamos falando de uma alíquota maior do que isso, então tem algum tipo de impacto. Sim. E esse profissional, apesar da reforma já trazer os benefícios de redução, ele ainda, dependendo da faixa que ele está, entre esses 13 e 18, ele vai sofrer um pouco. Legal, então hoje ele paga 13 e 18, então ele pagará um valor menor, desculpa, menor não, maior. Maior. Com base nessa alíquota média que se fala de 28%. Com base nessa alíquota, exatamente. Nesse pacote, né, vamos dizer assim, de definição, e acho que essa alíquota também ainda não está bem definida, mas se trabalha com ela como referência dos 28, veio nas propostas, e foi aprovado, né, uma redução de 60% da alíquota para a saúde, especialmente profissionais de saúde, e 30% para as demais profissões regulamentadas. Tá bom. Então vamos pensar que a gente está falando de uma alíquota que vai a 19%, né? Para quem é profissão regulamentada, e mais ou menos a 12% para quem é médico, né? Vamos pensar, 12%, 13%. Então, se a gente pegar o efeito médico, que é um bom exemplo de profissional liberal, o impacto dele é menor do que as demais profissões regulamentadas, que tem uma redução de 30%, porque daí nós já estamos falando de 19% de alíquota, né? Então, quer dizer assim, as pessoas vão sentir no bolso um aumento de carga tributária. E a gente pode pensar que isso pode afetar o preço dos serviços o custo daquele serviço que eles prestam. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Tem um benefício aqui que esses profissionais vão poder, vamos dizer assim, abater o imposto, né? Daquilo que eles têm de
de insumo para prestar o seu serviço. Né? Vou dar um exemplo, dentista, por exemplo. Tá bom. Né? Se ele tiver insumo no consultório dele, no atendimento dele, ele vai poder usar. Mas isso é a menor parte. Então, a resposta com absoluta certeza é que sim. Né? A pessoa física que estiver contratando um profissional liberal, ele vai sentir no preço. Em algum momento ele vai sentir no preço. Porque no serviço, pouco consegue se abater de imposto, porque se compra pouco também, né? Eu queria que você explicasse para quem está acompanhando a nossa conversa, Charles, um pouquinho o conceito do PJ Simples. O que é o PJ Simples e como ele é impactado, né, nesse processo. Né? Essa figura é usada por esses profissionais liberais. Como é que funciona isso? Essa figura é usada, Timóteo, né? Imagina, vou usar essa referência de novo, né? Imagina o profissional de saúde, tá bom, que ele presta serviço, né? Ele abre a empresa dele para que ele preste serviço para vários hospitais e vários planos de saúde. Legal. Então, ele está trabalhando e ele fatura para esses hospitais o serviço que ele prestou, seja por plantão, seja, enfim, conforme o contrato que ele tem em cada uma dessas frentes. Esse modelo, o contratante tem o benefício de poder usar vamos dizer assim, abater o imposto que esse profissional pagou, né? Vamos pensar assim. Agora, se esse profissional e esse aumento de tarifa, vamos pensar assim, vai acabar se revertendo no preço desse serviço que ele presta. Entendi. Que ele vai precisar negociar, inclusive, né? Entendi. Mas a diferença é que nessa cadeia, quando o contratante aqui é uma outra empresa, ela pode abater esses impostos. Então, isso se dilui, né, no custo e não se reflete para o consumidor final, na cadeia toda. Então ele é um modelo de PJ, né? E eu estou dando o exemplo aqui como um médico, mas pode ser, por exemplo, um arquiteto que trabalha para uma empresa, pode ser contador que trabalha para a empresa, pode ser qualquer outro profissional que de alguma forma tem lá o seu escritório, seu consultório, sua clínica que está prestando serviço para outra empresa, ela também aqui segue a mesma linha. Entendi. Vai ser tributada pela alíquota de 28% e dependendo da atividade vai ter 30% de redução ou 60% de redução. Legal. Agora me explica uma coisa. Você falou que esse crédito poderia ser usado, atualmente isso é usado. A reforma aprovada no Congresso, ela não permite que o Simples ofereça créditos tributários para quem contrata, né? Isso também afeta o PJ Simples? Afeta o PJ Simples. Porque na prática, hoje, existe uma dinâmica onde a empresa que contrata um PJ Simples, ela tem o direito de se creditar, ela pode se creditar de 9,25% de impostos, mesmo que o Simples, na composição dos seus impostos, não tenha recolhido esse imposto. Isso acaba com a reforma. Então, o Simples, como ele é um regime que, vamos dizer assim, beneficia os pequenos, ele tem uma tributação menor. E na reforma do consumo, que pega um pedaço desses impostos, ele vai acabar, quem está contratando vai ficar limitado a se creditar apenas dessa participação, que vai gerar em torno de 2%, 3%. Então nós estamos falando aqui que só aqui, quem contrata em PJ Simples pode perder competitividade, né? Porque quem está contratando diz, puta, mas eu quero ter o crédito inteiro aqui do imposto, e aqui eu só posso ter de ter só de um pedaço. Puta, então não vale para mim, eu vou buscar alguém que de fato não seja uma empresa, um PJ Simples, que eu contrate e tenha crédito integral. Então essa dinâmica de formação de preço, vamos pensar assim, né, impactada pelo imposto, indiretamente, para quem eu estou prestando, faz toda a diferença na hora de fazer a análise se eu devo ou não devo ficar no Simples. Ô Charles, e como é que vocês na Contabilizei têm sido demandados? As pessoas já estão curiosas, estão procurando informações, todos esses profissionais. A gente vai entrar em casos concretos aqui, mas eu queria entender de você que está na ponta, está atendendo as pessoas, conhece os casos, né? Você é um contador, você é o cara que manja desse negócio. Como é que tem sido a procura por informações? Ela ainda está pequena ou ela já começou? Ela já começou. E começou mais forte depois da aprovação. Tá. Eu acho que ainda estava todo mundo meio pensando, será que
isso aqui vai acontecer? Será que isso aqui vai andar? Vou pensar nisso depois, vou tentar entender depois quais são os impactos. Mas eu vejo que hoje já começou a ter um movimento maior de tentar entender quando e o que vai impactar. Né? Como ainda tem um processo de transição e implantação, Sim. eu acho que ele ainda não reflete a preocupação que eu acredito que todo e qualquer pequeno empresário tem que ter sobre o tema. Mas ela já começou esse movimento, olhando pelo menos para a nossa base de clientes, eu já comecei a perceber um movimento de querer entender mais sobre o assunto. Ótimo, legal. Vamos aos casos concretos, né? A gente tem vários profissionais, mas eu fiquei curioso para entender o impacto para a turma da tecnologia, né? Tecnologia de informação, a gente está falando muito de IA, de vários negócios, programadores, desenvolvedores, e essa galera sabe programar, mas não sabe pagar seu imposto, né? Como é que é o impacto para eles, Charles? O que vai acontecer com a vida dessas pessoas? Sabe, super interessante a gente usar tecnologia aqui nesse negócio, né? Porque tecnologia é o que movimenta tudo hoje, né? Inclusive, sim, traz competitividade para a maioria das indústrias. Com certeza. Mas tecnologia não é uma profissão regulamentada. E Caramba. Tecnologia não tem redução de imposto. Caramba! Tecnologia, ela vai ser tributada pela alíquota cheia. Caramba, então ele vai pagar os 28, os 30... Vai pagar os 28 ou os 30, o que for que seja, nesse combo de tarifa. E detalhe que tecnologia, se a gente pensar no PJ, seja ele independente do regime que ele vai adotar, se pensar no PJ, ele não tem um insumo. Sim. O insumo é ele mesmo. Então, ele não vai conseguir abater, teoricamente, em nenhum tipo de imposto, então ele vai acabar pagando a alíquota cheia. Caramba. E aí, é dois caminhos. É sentar, ou ele senta e renegocia o contrato para, né, reprecificar ele considerando essa nova realidade. Tá bom. Ou ele abre mão disso na própria margem. Se é que ele consegue abrir mão de 28%, tudo bem que não vai ser 28%, mas de 10% ou 15% de diferença na margem. Sim, é um impacto tremendo. E aí quando a gente fala de tecnologia, de novo, a gente é o programador, de quem que a gente está falando? Que exemplos a gente pode dar, Charles, que vai ser afetado nisso? Bom exemplo, vamos pegar o desenvolvedor, né, um desenvolvedor, dando um exemplo, eu sou um desenvolvedor que presto serviços por contrato, para 2 ou 3 empresas. Legal. Ou fechei um contrato grande, estou desenvolvendo todo um programa para uma empresa. Tá bom. Esse desenvolvedor tem lá o seu contrato fechado, foi montado o preço com base numa realidade de imposto. Se esse contrato for um contrato longo, em algum momento ele vai precisar sentar para negociar isso com o contratante dele. Sim. Por quê? O contratante ele vai poder abater esse imposto adicional. Então, ele pode sentar na mesa com ele e discutir, né, esse reequilíbrio desse contrato. Por quê? Porque para o contratante não vai significar um aumento de custo, ele vai poder abater esse imposto que ele vai pagar a mais. Sim. Mas dinheiro é dinheiro, né? Então, tem um efeito de fluxo de caixa importante aqui, que provavelmente vai para a mesa na hora de negociar. Caramba, então o desenvolvedor vai ter um outro trabalho agora, que é entender como é que isso vai afetar o seu negócio, a sua prestação de serviço. Vai. E como ele vai fazer, né, toda essa engenharia financeira para... Ele vai precisar fazer esse trabalho de repensar um pouco esse preço ou esse contrato que ele montou, né, levando em consideração especialmente essa mudança da reforma tributária. Quanto é que esse profissional paga hoje de alíquota, Charles? Eu vou usar uma base de alguém que está faturando 30 mil reais por mês. Tá bom. Tá? Então a gente usa uma base de 30 mil reais, aí uns 360 mil ano. Tá bom. Se ele pagando, né, nessa faixa ele paga de 13% a 16% de imposto. A gente está falando que ele vai passar para pagar 30%. Sim, né? Mais que dobrar ali. Mais que dobrar esse imposto. Então, tirar isso do resultado líquido, né? Do que ele recebe hoje, é muito pesado. Sim. Então, não tem jeito. Ele vai ter que sentar, refazer essa conta, inserir no preço desse serviço, né? Recalcular esse preço desse serviço, considerando essa diferença aí de quase 15% de alíquota, para poder negociar um novo preço de contrato.
vantagem ou desvantagem, né? Hoje esse contratante, Uhum. ele, por ser, né, um desenvolvedor prestando por uma empresa, dificilmente o desenvolvedor trabalha direto na pessoa física, né? Uhum. Ele tem aí um crédito de 9,25. Uhum. Nesse cenário, ele vai ter um crédito maior do que isso, né? Especialmente se esse desenvolvedor tiver nesse regime completo. Ele pode optar por ficar no regime do Simples. Tá. Só que aí ele tem o outro lado da moeda, que tá bom, mas eu transfiro, ele vai gerar menos crédito para o contratante dele. Então tem que ver se nessa conta, nessa negociação com o contratante, vai fazer sentido ou uma via ou um outro para ele. Talvez o contratante diga para ele que, cara, eu não nessa cadeia toda não é importante o crédito, melhor ele optar por um regime mais simplificado que é o do Simples, senão faz a análise para pegar o regime completo. Entendi. Então, profissionais de tecnologia, vocês que estão nos assistindo, se preparem porque o aumento de carga tributária para vocês vai ser significativo. Vai ser. Isso que a gente conclui aqui da nossa conversa. Exatamente. Charles, e me conta aqui, a gente falou um pouquinho de profissionais de saúde, mas o que muda ali pro médico, né? O médico vai ter, como você mencionou, uma alíquota reduzida, é isso mesmo? Como é que funciona? Ele vai ter uma alíquota reduzida, né? Desses 28% aí que a gente está falando de alíquota cheia, ele tem uma redução de 60% dessa alíquota. Tá bom. Então a gente está falando aí de uma alíquota de 12%, mais ou menos. Então acho que isso ajuda bastante nesse processo. Então se ele está hoje, por exemplo, ele vai conseguir, se juntar todos os impostos, ele vai conseguir ficar muito próximo do que ele já paga hoje em um determinado cenário. Se a gente usar o mesmo cenário de 360 mil, ele vai sair aí de 13% a 15% para uns 18%, mais ou menos. O impacto é bem menor, por exemplo, do que Sim. tem num efeito de tecnologia. Aí depende um pouco do regime que ele está e que composição ele está. O que é importante aqui? Tá bom. O médico, na hora que estiver avaliando, ele vai precisar olhar e pensar quem são esses clientes, quem é que ele atende. Tá Porque bom. se esse cliente é uma pessoa física, é uma coisa. Se esse cliente é um hospital, um plano de saúde, é outra coisa. Então, essa análise ele vai precisar fazer. Qual a vantagem disso? Agora, ele vai poder fazer isso 2 vezes ao ano, né? Antes ele podia fazer uma vez só. Agora, a própria reforma traz a opção de você poder mudar a tua opção no meio do ano. Então, se mudar o perfil do cliente, ele pode fazer essa adaptação no meio do ano. Mas vai precisar pensar bem nisso. O impacto é um pouco menor. Tem crescimento aqui, mas se o cliente dele for essencialmente uma pessoa física, talvez seja mais vantagem ele manter um regime do Simples que não vai ter uma mudança significativa. Né? Ele não precisa fazer nenhum repasse de preço, mas se ele não for, ele vai precisar fazer o recálculo também. Legal. Médicos, fiquem atentos. E demais profissionais de saúde, né? Perfeito. Vamos lá. E aí vamos falar para as profissões regulamentadas, que é a turma que você falou que tem ali o seu conselho regional. Bom, médico também, mas você tem outras categorias, né? Tem. Engenheiros, arquitetos, advogados. O que acontece para essa turma? Para essa turma, essa redução de alíquota que veio no pacote da reforma, ela é um pouco menor, ela é de 30%. Né? Então ele vai acabar pagando 19 e pouquinho, sempre fazendo a conta aqui. Então, se fizer um combo para quem está nessa faixa de até 360 mil reais, ele vai sair de uma possibilidade, de novo, depende do regime que está, depende, né, de que faixa que está de faturamento. Aqui tem um impacto de sair de uma possibilidade de 13 a 15 para quase 30 de imposto também, porque é bastante coisa, né? Você está falando de sair, de aumentar bastante, de 19 a 20% de alíquota. Sim. Lembrando que isso é só sobre o consumo, você tem todo ainda o resto do pacote dos rendimentos aqui dentro dessa conta. Sim. Então, oficialmente, se a gente pega só consumo, a gente está falando de 9,25 para 20. Sim. Aqui, se ampliar e botar todos os impostos, sai de 13 a 15 para quase 30. Tem um crescimento pesado. Expressivo. Isso. De novo, aqui a minha recomendação é a mesma do médico.
depende muito quem é o cliente, né? Depende muito para quem eu estou prestando serviço, e isso muda bastante essa formação de preço, né? O quanto eu considero ou não, o quanto eu gero, quanto o meu cliente consegue abater de imposto ou não depois. Então, esse estudo precisa ser feito, pode ser feito também nas 2 vezes no ano, mas ele vai precisar considerar em quem é esse cliente que ele está atuando hoje para poder escolher melhor esse movimento. Porque se for, de novo, física, tem condição de ele não ter um impacto tão grande tributário, especialmente se ele está num Simples Nacional. Se não for, precisa estudar bem esse movimento. Legal. Charles, o que ficou muito claro aqui para mim é que a reforma vai deixar um dever de casa para esse profissional que às vezes ele é o próprio... ele é o prestador de serviço, sim, mas às vezes ele precisa melhorar sua gestão, entender o perfil dos seus clientes, às vezes é uma coisa que ele não se preocupa hoje, porque a tributação hoje, em tese, para ele não tem tantas diferenças ou a carga é única para qualquer tipo de prestador, e aí ele vai precisar olhar para o seu negócio como um todo, fazer uma avaliação mais completa para entender como é que ele pode se beneficiar ou reduzir os impactos que ele terá, né? Perfeito, acho que o recado é esse mesmo. Tem que parar um pouquinho, olhar para essa realidade que vai mudar e entender de fato aonde ele está e quem são os seus clientes, né? Como é que é essa interação, porque não é mais a mesma alíquota, não vai ser a mesma condição, e se não fizer vai pagar mais caro. Eu acho que esse o resumo aqui. E o alerta que fica. É, né? Isso. Tem que se preparar, entender, se planejar para poder fazer bem essas escolhas, que hoje ainda bem vão poder ser, né, acontecer durante o ano, mas precisa parar e realmente estudar o que antes não era tão importante, olhar quem era o cliente e o ambiente que ele estava inserido nisso para poder fazer esse planejamento bem feito. Mas se não fizer, vai custar mais caro. Legal. E aí, para a gente explicar para quem está nos assistindo, né? O governo vai regulamentar a reforma ainda esse ano. O ano que vem começa um teste e, em tese, a gente convive com 2 sistemas a partir de 27. É isso? Em tese, a gente convive com 2 sistemas já a partir de 26, né? Já em 26? Em 26 já começa um pouco do que, vamos dizer assim, um modelo teste, né? Já começa as trocas de informação, pelo menos, né? Por exemplo, notas fiscais provavelmente já vão trazer informações sobre CBS-SBS e vão existir algumas mudanças nas declarações das empresas para ir se habituando e já se adaptando. Mas 27 é o start mesmo, e que isso começa a mudar. E serão 2 sistemas lá, o que deixa ainda mais complicado esse processo, né? Mas sim, essa é a realidade. Essa transição vai levar alguns anos e serão 2 modelos andando em paralelo, e isso vai exigir ainda mais de quem está prestando serviço ou vendendo fazer bem essa conta para não perder dinheiro. Com certeza. Fica um dever de casa, então, enorme para os empresários, né? Mas pelo menos eles vão conseguir fazer o dever de casa e entender. Quer dizer, tem até esse fim do ano para a gente entender como é que vai ser como será toda essa cobrança, alíquotas. Em 26 começa um teste, aí em 27 não tem mais chororô, não tem o que fazer. Vamos começar a pagar e conviver com 2 sistemas. Exatamente. A Receita está, vamos dizer assim, na fase de preparar para botar para funcionar, né? Vamos pensar assim. Ainda precisa se definir ainda essa alíquota, né? Que vai ser efetiva, mas já está se trabalhando nessa construção toda, né? Então vão ter 2 sistemas e isso vai acontecer, vai levar tempo até tudo entrar nos eixos, mas imposto vai ter que ser recolhido de alguma forma, né? Então não tem como escapar. É isso. Você empresário se prepara, quer dizer, empresário ou profissional liberal. Você também é um empresário, mas você profissional liberal se prepare, porque os impactos vão chegar e você precisa estar com o dever de casa feito para, na hora de cobrar o seu tributo, na hora de pagar o seu tributo, na hora de formar o seu preço, não ser pego de surpresa e não ter um efeito negativo, né? Porque
Esse é um momento interessante, né, Charles? Quer dizer, é aquele dever de casa. Eu não posso aumentar tanto meu preço, que isso pode reduzir a minha demanda, mas eu também não posso absorver esse custo, porque isso pode afetar o meu negócio. Exatamente. E aí é importante entender ainda, né, se eu como profissional vou, inclusive, continuar trabalhando no mesmo modelo que eu estou trabalhando, prestando, né, serviço para os mesmos perfis de clientes que eu estou prestando. Isso eu acho que define muito de o que eu vou escolher para daqui para frente. Tem tempo, dá para se inteirar bastante do assunto e buscar apoio aí dos profissionais, contadores e tributaristas, advogados que possam ajudar nessa construção. Mas tem que acompanhar. Pô, Contabilizei está aí para isso, né? Contabilizei vai apoiar todos os seus clientes, inclusive, nessa formação e nesse entendimento, na formação de preço, em qual é a melhor escolha e qual não é a melhor escolha. Esse trabalho a gente vai fazer para quem está junto com a Contabilizei. Legal. Charles, a gente está chegando ao fim desse episódio, quero te agradecer pela sua atenção, um prazer enorme te receber. Volte sempre, acho que a gente vai continuar falando sobre reforma tributária muito mais vezes. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, conta com a gente. E obrigado a você pela sua audiência qualificada. Continue acessando a exame.com, assine a revista Exame e continue nos acompanhando. Até a próxima. Este programa é um oferecimento da Contabilizei, maior escritório de contabilidade do Brasil. A Contabilizei apoia 70 mil negócios de sucesso e acredita na importância de compartilhar com o empreendedor as informações mais relevantes sobre a reforma tributária.